A paz do Senhor, meninas. Eu estou aqui para gravar esse vídeo. Eu senti no coração de gravar esse vídeo, que o Espírito Santo tocou no meu coração. É sobre meu testemunho de conversão, sim. Quando eu converti, eu vou falar um pouquinho desse testemunho para vocês aqui no canal. Como foi tudo que aconteceu. Espero que vocês gostem. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, fala assim: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei às nações e te dei como um profeta. Aqui fala que Deus, ele nos escolheu para uma grande obra. Somos chamados pelo Senhor para fazer a obra na terra e fazer a diferença. Como Deus, ele chamou Jeremias como um profeta para profetizar nas nações, para pregar o amor de Jesus. É o mesmo Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe para nós buscar a presença de Deus, mas para a gente pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, pregar o arrependimento para outras vidas. Então Deus, ele não nos escolheu à toa, ele nos escolheu para uma grande obra, para um grande propósito. E Jesus, ele escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele. É o mesmo Deus que nos escolheu também para fazer a obra dele. E eu vou falar através do meu testemunho de conversão, que eu nunca falei aqui no canal. Eu senti de gravar esse vídeo aqui. É um pouco diferente do que os conteúdos que eu gravo, mas eu decidi gravar. Para quem não sabe, eu nasci no berço evangélico. Assim que eu nasci, desde pequenininha eu ia para a igreja, louvava o Senhor nas crianças, grupo das crianças, cantava lá na frente, no altar, para glorificar o nome de Deus. Cresci na presença de Deus. O inimigo lutou muito também contra a minha vida para que eu não estivesse aqui hoje, fazendo a obra, falando do amor de Jesus, que é o meu chamado. Louvando ao Senhor como eu amo louvar desde pequenininha, para quem sabe aí no canal ver. Mas teve uma época da minha vida que eu me afastei, que foi com 11 anos. Eu já estava adolescente, né? Para mim eu já era adolescente, 11 anos, pré-adolescente. Mas eu vi que eu fui mais profunda ao mundo, sabe? Não que eu fazia tudo que o mundo oferecia, não, gente. Não cheguei, graças a Deus, a esse ponto. Mas a partir do momento que eu usava roupa curta, vivia vaidades, eu usava muito roupa curta, que nem eu falei, né? Vaidade, dançava muitas músicas assim do mundo, sabe? Que não agradava ao Senhor, tudo isso não agradava. E querendo ou não, tudo pra mim era bom, né? Porque é a vontade da carne, né? E cheguei num ponto que até eu passar por um período, um processo na minha vida, que foi, eu acho que foi com 15 para 16, eu passei um processo na minha vida, um processo, pra mim é difícil, né? Porque eu era jovem e tava amadurecendo. Eu passei por um momento que eu estava reconhecendo, sabe? Eu tava, tipo assim, vivendo um momento que eu queria fazer minha vontade, mas eu via que não era da vontade de Deus, de eu viver minha vontade, sabe? E eu peguei, vivia dançando, usando roupa curta, mas eu visitava ainda as igrejas, ia na igreja, aliás, só não participava de nada. E eu tava muito desanimada nessa época, sabe? Queria viver pra mim, a minha vontade. E por eu ser escolhida de Deus, né? Deus me escolheu pra fazer a obra dele, promessa na minha vida que ele prometeu. E às vezes a gente quer ir, tipo assim, a gente quer ir pra igreja, mas às vezes a gente não quer ir por motivos que a gente quer ver a própria vontade, né? Que nem eu falei. Mas chegou uma época na minha vida que eu passei pelo processo que Deus permitiu. Hoje eu entendo, na época eu não entendia que tudo estava acontecendo, que eu fui pela dor, voltei para a presença de Deus. Naquela época eu era desobediente, eu não queria ouvir a voz do Senhor. E eu era muito jovem também, eu estava amadurecendo, né, que eu falei para vocês.
E eu voltei, sabe, assim, passei por esse processo, foi doloroso, pra mim foi difícil, mas eu consegui passar. E eu vi que através de tudo aquilo que eu tava fazendo, não tava agradando a Deus. Só que Deus, ele permitiu certas coisas acontecer na minha vida pra falar: filha, volta pra minha presença. O mundo não é o teu lugar. Você não nasceu pra viver no mundo, pra ser escravo do inimigo. Você nasceu pra ser minha escolhida, minha menina dos olhos de Deus, pra fazer a obra, pra profetizar as nações, pra pregar o evangelho da cruz. E Deus começou a falar muito comigo através disso. E eu voltei, de repente eu passei por esse processo, foi dolorido, tudo. Foi difícil pra mim, muito, mas foi muito difícil mesmo. Eu passei por isso pela dor mesmo, só que eu não vou entrar em detalhe aqui o que foi, sabe? Qual área da minha vida, porque eu acho um pouco chato, assim, sabe? Ficar falando. Tem coisas que não precisa voltar atrás pra falar. E daí eu voltei pra presença de Deus, através desse processo que eu passei, que nem eu falei pra vocês. E eu sofri muito, doeu muito. Mas eu voltei pra presença de Deus. E tudo isso que Deus permitiu eu passar era permissão dele, para me voltar ao primeiro amor, para me voltar à chama acesa, para me voltar para Jesus, sabe? Para mim seguir ele, servir ele, buscar ele, adorar ele. E daí eu voltei para a presença do Senhor com 16 anos e eu fiquei firme na presença de Deus, cantava nos jovens, canto até hoje, mas eu vou falar, chega aí. Cantava nos jovens, tudo, louvava o Senhor. Deus começou a me usar também no louvor, na palavra também. E daí depois, a partir do 18 até 18, 16, 7, 18, depois de 2 anos que eu fiquei firme com Deus, buscando a presença de Deus através de tudo que eu passei, com 18 anos, sim, gente, com 18 anos eu me batizei. E foi pra mim melhor coisa da minha vida, sabe? 2020, final de 2020, em dezembro eu batizei, dia 13. Eu batizei minha conversão, né? Batizei, desci as águas, me batizei. Eu quis esse compromisso com Deus, seguir ao Senhor, obedecer a palavra dele, viver princípios, valores, viver uma vida de renúncia, viver para ele. Eu decidi largar tudo a minha vontade para viver a vontade de Deus. Eu desci as águas, foi muito lindo, emocionante, tudo. E a partir de lá, dos 18 até os 22, eu tô muito firme com Deus, amo a presença de Deus, não largo a Jesus por nada. E nesse processo, sabe, da minha conversão, que depois que eu batizei, eu continuei cantando com jovens, né? Continuo até hoje cantando com jovens. E passei por muitos levantes, muita fúria do inimigo, muita perseguição, passo até hoje. Por quê? Porque eu sou escolhida de Deus e o inimigo não quer que eu viva para Deus, faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, viva uma vida para ele, sabe? O inimigo não quer que eu tenha intimidade com ele, então ele se levanta contra a minha vida para destruir, para que eu não siga a presença de Deus, para que eu não siga Jesus, sabe? Para que eu não sirva ao Senhor. O inimigo, ele luta muito contra a minha vida, para mim que eu não vivo a vontade dele, mas que eu vivo a minha, sabe? Então o inimigo tenta de várias formas me destruir, acabar com a minha vida, mas ele não conseguiu, porque eu sou filha do rei, escolhida. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. E a partir de lá, dos 16 até os 18 eu batizei. Depois que eu batizei, foi um processo também, assim, querendo ou não, foi um processo bom, mas foi um processo também de luta, de momento difícil, de provação, sabe, de perseguição muito grande contra a minha vida. Foi um processo que eu cresci muito espiritualmente, aprendi muito com Deus, busquei muito a presença de Deus. Não que eu já não busco, mas eu busquei muito a presença de Deus, senti a presença de Deus como eu sinto até hoje. Mas depois que eu desci as águas, eu batizei, quando fala que a gente batiza, a gente é uma nova criatura, né? A gente é filha do rei, a gente serve ao Senhor, então a gente tem que viver a vontade de Deus e contramão do mundo, né? Obedecendo ao Senhor, renunciando, agradando ao Senhor, sabe?
e vivendo a vontade dele, não vivendo para nós, mas vivendo para o Senhor. Não que a gente vive mais para nós, mas Cristo vive em nós. Então, se Cristo vive em nós a partir do momento que eu batizei, tudo que eu fazia antes eu não faço mais. Sabe? Isso é o arrependimento, isso é se arrepender, isso é descer as águas, isso é ser batizado, sabe? Primeiramente a gente é batizado, mas a partir do momento da gente tomar uma decisão que a gente não vai viver mais pra gente, mas viver para Cristo. Então, a partir do momento que eu batizei, essa decisão foi exata, foi certa, que eu tomei e escolhi pra mim, pra vida toda. E depois que eu batizei, eu não fazia mais a vontade do mundo, né? Eu renunciei minha própria vontade para viver para Deus. E eu sempre vivia a vontade de Deus nessa parte. E querendo ou não, a gente passa por luta, tentação, momento difícil, passa, mas Jesus é conosco. E depois disso que eu batizei, passei por muitas coisas que eu falei pra vocês que é normal. Mas eu não larguei Jesus por nada, eu continuo adorando a Deus no momento de alegria, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento difícil. Eu sempre glorifiquei ao Senhor, exaltei ao nome do Senhor, louvando, ministrando, pregando o amor de Jesus. Por onde eu for, eu sempre vou ministrar, pregar. Mas foi algo que mudou em mim, sabe? Não é mais eu, é Cristo que vive em mim. Então eu faço o que Cristo mandar eu fazer e não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade dele. Se Cristo falou que eu tenho que se arrepender, eu tenho que se arrepender e não viver mais pra mim. A partir do momento que você batiza, você tem que ter essa consciência. Não é fácil, no começo você vai sofrer muito, você vai passar por batalhas espirituais, passar por guerras. O inimigo vai fazer de tudo para que você não batiza, mas é um momento seu, sabe? Com Deus. E isso tem crescido em mim, sabe? A presença de Deus gerado em mim, a presença do Espírito Santo. E a partir que eu batizei, minha vida mudou muito, sabe? Pra melhor, lógico, porque antes eu não tinha alegria, eu tinha só tristeza antes de converter. Hoje eu sinto alegria, vontade de viver mais pra Deus. E a partir do momento que você batiza, você tem que ter algo assim na sua vida que tem que mudar. É que quando a gente batiza, a gente não pode fazer mais a nossa vontade. A vontade de Deus, sim. Mas aí nós somos transformados, somos lavados pelo sangue de Jesus. Tudo aquilo que a gente fazia antes que era pecado, que não era da vontade de Deus, a gente não faz mais. Deus perdoou. Mas agora somos nova criatura, porque o batismo, para quem não sabe, é remissão de pecados. É para você ter intimidade com Deus, para você tomar a santa ceia do Senhor, participar do corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Então, é uma intimidade muito grande com Deus, que você tem um compromisso com Deus, de você buscar Ele, de você viver para Ele, de você ter a responsabilidade de viver para Cristo, de você fazer a vontade dele. Agora que eu batizei, eu não posso fazer isso, eu tenho que viver em obediência, eu tenho que renunciar à minha própria vontade, eu tenho que se arrepender, eu não tenho que fazer mais do que eu fazia antes. Não que a gente às vezes não vai pecar, às vezes falar algo assim, sim, às vezes que Deus não se agrada, pode acontecer, mas a gente não pode permanecer no pecado, a palavra diz, né? Então, a partir do momento que você batiza, você tem que ter consciência do que você fazia antes, você não faz mais. E para quem não sabe, o batismo, né, para quem é evangélico, é remissão de pecados, tudo que Deus, a partir do momento que você larga o mundo, deixa de viver sua própria vontade, de viver seu próprio desejo da carne, você vai viver para Cristo. Então você vai se arrepender, você e Deus, e vai pedir perdão para Deus, vai descer as águas e vai ser batizado e vai receber o Espírito Santo na sua vida. E tudo aquilo que você fazia antes, você não faz mais, que é arrependimento. Arrependimento gera salvação também, né? Então, se você se arrepender dos seus pecados, você tem uma vida com Deus. É vida para você buscar a presença de Deus aqui na terra, mas para você se preparar espiritualmente, sua salvação e a sua vida eterna para você morar com o Senhor, entendeu? Tudo é uma preparação aqui na terra. Então, o que você fazia antes, você não faz mais. Por quê? Porque você se arrependeu, você tá vivendo a vontade de Cristo, né? De Jesus, como eu disse. Então, você vai viver a vontade dele. Então, a remissão de pecados é que Deus vai perdoar seus pecados e você não faz mais a sua vontade. Você se arrependeu, você obedece ao Senhor, vive os princípios e valores e você vive a vontade do Senhor. Você vive uma vida de renúncia, obediência ao Senhor, sabe?
de arrependimento, obediência e que eu falei também para vocês, obediência, arrependimento, valores e princípios, e você não vive mais a sua vontade, mas você vive a vontade de Deus. Então tem tudo isso, que você se arrepende, e a partir do momento que você se arrepende, você não faz aquilo que você fazia, você vive a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Se Deus fala, não faça, não faça, e é isso. E também é o que eu falei para vocês, valores e princípios. Você segue a palavra de Deus, você vive a vontade de Cristo. Tudo isso faz parte da conversão com Deus. Lógico que cada um tem uma experiência diferente, eu tô contando aqui a minha experiência da minha conversão, foi maravilhosa, foi linda para a glória de Deus, mas a que ponto eu quero chegar? Que a partir desse momento que eu fui batizada, né, eu passei por muitas coisas, como todo mundo passa, cada um passa de forma diferente, e até os meus 22 anos eu tô firme na presença de Deus. Deixa eu ver quantos anos que eu tô batizada, há 4 anos vai fazer que eu tô batizada, participo do grupo de jovens, canto para o Senhor, louvo, ministro, faço a obra dele, e tudo é para a honra e glória dele, tudo é para o Senhor. E tudo até aqui foi uma trajetória, foi difícil. Eu passei por momentos difíceis, eu passei por momentos muito difíceis, mas eu estava com o Senhor está comigo, o Senhor não me abandonou por nada. A presença do Senhor está comigo. A partir do momento que você toma essa decisão na sua vida de seguir a Cristo, você tem que renunciar a tudo. Não é fácil, mas você vai conseguir, como eu consegui também. E depois disso, vai fazer 4 anos que eu sou batizada, para a glória de Deus. Passou muito rápido, tive muitas experiências maravilhosas com Jesus. Para mim, eu fico muito feliz de eu ter largado tudo aquilo que não agrada a Deus para viver, sabe, para viver para Cristo. E a partir do momento que você vive para Deus, as lutas aumentam, os momentos difíceis aumentam, tudo aquilo aumenta com intensidade, mas a gente é a prova viva do que Deus é conosco. A gente vence o gigante, a gente vence o inimigo, a gente passa batalhas, guerras espirituais por buscar a Deus em oração, ouvir a voz do Senhor, ministrar a palavra de Deus. Quem ministra aí sabe o que eu tô falando, quem louva também sabe o que eu tô falando. O inimigo se levanta para tentar nos parar, nos abalar, nos destruir, mas a presença do Senhor é conosco e a gente vence. E a partir do momento que eu batizei, o Senhor me encheu cada dia mais com unção, poder, autoridade. Deus me usa muito de várias formas, de várias maneiras, mas tudo isso é para a obra e glória do Senhor. Desde o início que eu falei a palavra para vocês em Jeremias, o Senhor escolheu nós para uma grande obra, e a obra não pode parar. Não desista do que Deus te chamou para fazer. Se Ele te chamou para louvar, louve. Se Ele chamou para você ministrar, ministra. Se Ele chamou para você orar, interceder, intercede. Por onde você vá, pregue a palavra de Jesus, pregue o amor de Jesus, prega que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta. Como Jesus fez na minha vida, Ele me libertou de tudo que eu fazia antes que não agradava a Ele vai te libertar também. Mas confia no Senhor, ora, busca e clama, que Jesus vai ouvir a tua oração. E, nossa, eu amo, gente, falar da experiência do meu testemunho de conversão, que eu converti. Hoje eu sou outra mulher, hoje a minha visão é outra, hoje eu sirvo um Deus grande, vivo, que reina para todo sempre, um Deus que é maravilhoso, que Ele muda história, Ele muda a vida da gente, e Ele muda para melhor. E que você não venha parar de fazer a obra do Senhor, por mais que o inimigo tenta te parar, mas ele não vai conseguir, porque maior que está em você do que está no mundo. Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom?